Boa noite, Walter. Valério está aí também. Vocês estão chegando, então a gente vai começar. Eu vou fechar os microfones, queridos, tá bom? E aí a gente começa com as preces, e aí eu vou falar um pouquinho da meditação que eu escolhi para a gente fazer hoje. Oi, Valério, bem-vindo. E aí a gente segue nossa prática e nosso estudo, tá bom? Então, deixa eu fazer, eu vou mutar aqui, para não esquecer. Vamos compartilhar aqui a tela. Então, queridos, eu convido vocês a trazer a consciência para o momento presente, para o corpo, para o local onde vocês estão sentados. Deixa que tua mente se abra para nosso encontro hoje. Solta todas as preocupações. E a gente se conecta com alegria, né? De estar podendo ter esse momento de prática, de encontro, né, com os nossos lamas, a sabedoria viva, né, do Buda. Aí, só para a gente purificar a nossa motivação, a gente se lembra, né? Se alegra que nós temos uma vida humana muito preciosa, com todas as condições para a nossa prática, com o Dharma, com os amigos, com os mestres, com as condições ao nosso redor que nos favorecem para isso. Enquanto tantos outros seres não têm essa condição. Então a gente se alegra, né? E aproveita cada circunstância. Também a gente se lembra da impermanência, que é a condição de todos os fenômenos. Todos os fenômenos estão em fluxo, então as condições mudam. Isso nos alerta para a gente aproveitar cada momento. Também a gente se lembra da interdependência das causas e condições. Então, isso também é uma inteligência da própria natureza, da realidade. Então, a gente se lembra de que as nossas ações importam. Então, a gente cuida de respeitar, né, todo o nosso entorno, nosso ambiente, as pessoas, para a gente ter as condições favoráveis para a nossa prática. A gente evitando a não virtude, se conectando com a virtude da maneira que for possível. A gente manter os méritos, as condições para a nossa prática. E também a gente se lembra da natureza do sofrimento, do samsara, dessa mente estreita, operando, né, com esse autocentramento que gera todas as aflições mentais, que gera as ações não virtuosas, que nos trazem sofrimento. Então, a gente se lembra que essa é a perspectiva que nós temos, mas nós estamos operando, mas nós temos o caminho de liberação. E exatamente por isso que a gente vai tomar, a gente está aqui agora, né? Tomar o nosso refúgio num caminho de liberação. As três joias, representada pelo lama, que é o próprio Buda, que é a natureza última se expressando através do Buda, dos mestres de toda a linhagem viva, e do Dharma, que, né, foi falado, expresso, da Sangha, que praticou o Dharma, que nos ajuda no caminho, nossos amigos espirituais também, que estão junto conosco. A gente toma refúgio nas três joias, simbolizada pelo Lama, né, que Guru Rinpoche, que representa todos os nossos mestres. Namo Lama Deshe Dupe Kunchu Sungiranzin Lam Dadam Drudru Sencheram Chanchu Guadu Kyapsuchi. Namo, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. A gente pode fazer em silêncio, então, agora. Com o nosso refúgio, também a gente
faz o voto, reforça o nosso voto de gerar a mente do despertar, a bodhicitta, para nosso benefício de todos os seres. Senkedro wa kundon tu lama sangedro nye ganla gandu trin leki droa droa dan chao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. E nesse voto também, né, da Bodhicitta, tá a gente praticar as 6 perfeições, né, o caminho até a gente atingir a perfeição da sabedoria, a perfeição da generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, a gente pede então as bênçãos de Guru Rinpoche, as preces das 7 linhas, para a gente poder realizar a perfeita liberação, a iluminação, os 3 kayas na nossa experiência. E a gente pode, cada vez que a gente entoar as 3 vezes, a gente pode imaginar já recebendo as 3 bênçãos de corpo, da testa de Guru Rinpoche diretamente para a nossa testa, essa luz, esse fluxo de luz branca, purificando todos os obscurecimentos do nosso corpo. Na segunda vez que a gente fizer a prece, a gente pode imaginar um ar vermelho na garganta de Guru Rinpoche, um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta, purificando todo o nosso os obscurecimentos de fala, de energia, e de um rum índigo, azul índigo no coração de Guru Rinpoche, um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração. Na terceira vez que a gente fizer a prece, e a gente já recebe as bênçãos que purificam toda a nossa confusão da nossa mente, a confusão mais grosseira da nossa mente. HumAge no Jan Sam Pema Gesa Don Polam Yasin Chagi Nyodrune Pema June Jisudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dandru Kim Jenge Lopchir Sheksu So Guru Pema Siji Hum Again Again Ujan Sam Pema Gesa Yasen Chege Nyadrunye Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Kim Jingin Lobjir Sheksu So Guru Pema Siji Hum Om again again Ujan Sam Pema Gesa Pola Yasen Chage Nyadru Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Kim Jingi Lobjir Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Tendo recebido, então, as bênçãos das 3 portas de Guru Rinpoche, diretamente das nossas 3 portas, a gente pode entoar o mantra uma vez, o mantra do Guru, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. E a gente imagina, então, que Guru Rinpoche emite as 3 luzes simultaneamente, dos seus 3 pontos, diretamente para os nossos 3 pontos, testa, garganta e coração. E aí a gente recebe as bênçãos que purificam os nossos obscurecimentos mais sutis.
para revelar a grande perfeição, a união dos três kais. A gente pode convidar a Guru Rinpoche, então, para vir para o topo da nossa cabeça, se dissolver em luz. Ele desce, convidamos para ele descer para o nosso canal central, repousar em nosso coração. Nós sentimos que a nosso corpo fala e mente são completamente inseparáveis do corpo fala e mente do Guru Rinpoche. Se nesse momento a gente acionasse o nosso refúgio interno, essa confiança na nossa verdadeira natureza, que é inseparável da mesma natureza dos nossos lamas, nossos mestres e do Buda. Então, com as bênçãos dessa prática rápida de Guru Yoga, a gente faz então a nossa prática de hoje, de meditação, essa confiança. E a gente faz o nosso estudo, na verdade, nossa prática e nosso estudo. Então, hoje eu escolhi, a gente tem feito nesses 2, 3 últimos encontros, a gente tem feito aquela prática de estabelecendo o corpo falimente em seus estados naturais, que o Lama deu em 2021, aqui no nosso retiro do SEB, né? Mas aí eu queria, nesses próximos encontros, a gente voltar para atenção plena à respiração, no método de Asanga, que é uma prática mais preliminar, assim, que nos ajuda a estabelecer uma calma e uma concentração, que a gente vai ter um foco, no caso, a abordagem de Asanga, de atenção plena à respiração, é atenção plena à respiração, mas considerando todo o campo somático do nosso corpo, a respiração no nosso corpo. A gente vai, mas porque a gente vai estar treinando a consciência, nós estamos presentes à consciência, mas a consciência está aqui no corpo. Então, a consciência vai ficar por aqui. Então, isso ajuda a quietar a nossa agitação mental. Então, é uma prática que o Lama fala, né? Para mentes conceitualmente turbulentas. Ele vai dizer na condução aqui. Então, essa seria o que a gente vai fazer hoje. Depois, nesses próximos encontros, dependendo, talvez na próxima, a gente pode fazer uma sequência. Na próxima, a gente faz atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen, onde a gente vai ficar mais com a consciência aberta. A consciência não vai estar apenas no corpo, mas ela vai estar aberta, mas tendo a atenção subliminar assim ao fluxo da respiração, mas a consciência vai estar aberta. Para depois a gente fazer a prática da consciência, que aí a gente fica só ali, repousando na quietude da consciência. Seria uma terceira etapa. Então a gente pode fazer nesses próximos 3 encontros essa sequência para a gente se lembrar da instrução, né? Porque o ponto da prática toda é a gente se conectar com a consciência. A consciência, ela permeia tudo, ela não está apenas aqui na nossa cabeça, no nosso corpo, ela permeia toda a nossa experiência. Então, a gente vai se familiarizando com estar presente a consciência, no campo da consciência, tudo que acontece no campo da consciência. Mas aqui a gente vai estar presente nessa prática, a terceira que a gente vai fazer, consciência da consciência, a gente vai estar presente só as qualidades da consciência mesmo, como se a consciência olhando para si mesma. O que é a consciência? Ele vai lembrar a gente das qualidades, que é vacuidade e luminosidade. Luminosidade e cognoscência. Vacuidade e luminosidade, que a luminosidade é a cognoscência, né? O saber. Não tem nada, ela não é algo, mas ela é viva, ela conhece, ela sabe. Mas aí para a terceira prática, né? Hoje a gente vai fazer atenção plena à respiração para ser o método de, quando a gente estiver com a mente muito agitada, mesmo a prática de estabelecer corpo falimento naturais pode não, a gente não conseguir se conectar, a gente tem a opção de fazer atenção plena à respiração. Então, encontrem uma posição confortável, que a gente vai fazer essa prática hoje. Tá bem? We will enter into each session from now on in the same way,
settling body, speech and mind. A partir dessa sessão, nós começaremos cada prática da mesma maneira, estabelecendo o corpo, a fala e a mente. So now with fewer words, let your awareness descend into the body right down to the ground. Agora então, com menos palavras, deixe a consciência descer pelo corpo até o contato com o chão. Resting your awareness in a purely witnessing mode. Deixe que a consciência repouse num modo de testemunhar puramente. Then without visualizing the body or thinking about it, simply let your awareness fill this entire somatic space. Sem visualizar o corpo ou pensar a respeito do corpo, deixe a consciência apenas preencher todo esse campo somático, esse espaço somático. Settle your body in a state of ease, of stillness and vigilance as you did before. Estabeleça o corpo num estado de conforto, quietude e vigilância como você fez antes. And with a complete sense of letting go, of release, allow your respiration to settle in its natural rhythm. Com uma sensação de soltar, de liberar, permita que a sua respiração se estabeleça no ritmo natural. Releasing your body, the breath, and your mind with every exhalation. Solte o corpo, a fala e a mente com cada expiração. And as the breath flows in and out, whether it is long or short, from breath to breath, let it be. E com cada inspiração e expiração, sejam elas curtas ou longas, deixe que elas apenas sejam como são. Let your body restore its own energetic equilibrium by way of the respiration. Deixe que o corpo restabeleça o seu equilíbrio energético por meio da respiração. Let your body breathe without intervention. Deixe o corpo respirar sem nenhuma intervenção. And it will restore its own balance. Ele irá restabelecer seu próprio equilíbrio. Then we turn our attention to that which we most tenaciously identify with, and that is our minds, our thoughts, desires, and emotions.
E agora nós voltamos a nossa atenção para aquilo que com muita tenacidade nós nos identificamos, com a mente, com os pensamentos, memórias, emoções, desejos. And release that habit by relaxing your awareness completely. E solte esse hábito, relaxando a consciência completamente. Releasing your awareness into the present moment. Soltando a consciência no momento presente. Non-conceptually. De forma não conceitual. Aware of the various activities, the comings and goings of the mind, but without identifying with them. Consciente de todas as atividades, do ir e vir da mente, mas sem se identificar com isso. And insofar as you release all grasping, the natural clarity, the luminosity of your own awareness will manifest. E soltando toda a fixação, a luminosidade natural da mente vai se manifestar. So in this way, rest your awareness in a state of relaxation, stillness and clarity. E assim, estabeleça a consciência em seu estado de relaxamento, quietude e clareza. And now we turn to the main practice, Asanga's approach to mindfulness of breathing. E agora nós passamos para a prática principal, que é a abordagem de Asanga, da atenção plena à respiração. And while the Buddha generally taught mindfulness of breathing for those who have conceptually turbulent minds, this particular practice is especially helpful for bringing forth that sense of ease and relaxation. Como o próprio Buda ensinou, essa prática se destina a pessoas com mentes conceitualmente turbulentas. Então ela é uma prática muito apropriada para esses tempos. While continuing to rest your awareness right where it is, direct the light of your attention to the entire somatic field. Deixando que a consciência permaneça quieta em seu próprio lugar. Dirija a luz da consciência para as sensações no campo somático. From the perspective of the stillness of your awareness, observe the rising and passing, coming and goings of all manner of tactile sensations arising throughout the body. Na perspectiva da quietude da sua consciência, observe todo o ir e vir, o surgimento e o desaparecimento de sensações ao longo de todo o campo somático. Releasing any mental image of the body, simply observe these bare tactile sensations arising in this space. Soltando toda a imaginação a respeito do corpo, observe de forma nua o surgimento das sensações ao longo do corpo.
And among this wide diversity of tactile sensations pertaining to earth, water, fire, and air, selectively Corpo, relacionado aos elementos terra, água, fogo e ar, selecione especificamente as sensações correlacionadas à respiração. relaxing more and more deeply with every out-breath. Relaxe mais e mais profundamente com cada expiração. Simply sustain the degree of clarity, the vividness of attention with which you began the session. Apenas sustentando o grau de vivacidade, de clareza com qual você começou esta sessão. To the best of your ability, maintain a flow of non-conceptual, non-discursive awareness. Da melhor forma possível, mantenha um fluxo de consciência não conceitual. That is nevertheless clearly cognizant, clearly knowing. Que, no entanto, claramente conhece, claramente sabe. Vividly aware of these sensations throughout the entire body that are rising and passing in correlation with the rhythm of your respiration. Vividamente consciente das sensações que surgem e desaparecem relacionadas ao ritmo da respiração ao longo de todo o corpo. Feel your whole body breathe. Sinta todo o corpo respirando. With no notion of the body, no image of the body. Sem imaginar o corpo, sem ter uma ideia sobre o corpo. Just the sensations corresponding to the rise and fall of the breath. Apenas as sensações correspondentes à inspiração e à expiração. Arousing and focusing your attention with each inhalation and relaxing, letting go with each exhalation. Intensifique e foque a atenção durante a inspiração e relaxe, solte durante a expiração. Observing the rhythm of the respiration, but without intervening or seeking to regulate in any way. Observe o ritmo da respiração, mas sem tentar interferir ou regular de nenhuma forma. And on occasion, when the in-breath is long, simply note that it is long. When the out-breath is long, note that it is long. E se de vez em quando a inspiração for longa,
apenas note que ela é longa. E se a expiração for longa, apenas note que ela é longa. And on occasion the in-breath will be short. Note that it is short. When the out-breath is short, note that it is short. E se de vez em quando a inspiração for curta, note que ela é curta. Ou se a expiração for curta, note que ela é curta. To sum up, throughout the cycle of each respiration, maintain the flow of clear cognizance of the relative duration of each in-breath and out-breath. Em resumo, durante cada ciclo de respiração, note a duração de cada inspiração e de cada expiração. And as you release more and more deeply with each exhalation, you release the energy behind the conceptual turbulence and agitation of the mind. E conforme você relaxa mais e mais a cada expiração, você libera a energia por trás da turbulência conceitual e da distração da mente. And as you arouse and focus your attention with each inhalation, you ward off or prevent the tendency to space out and lose the clarity of cognizance. E conforme você intensifica o foco a cada inspiração, você evita a tendência de se perder, de perder a clareza. Let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
Voltando devagarzinho. Aí, algum comentário? Está aberto o microfone. Foi difícil? Algum comentário sobre a prática? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, essa prática é uma prática bem assim, interessante para a gente ter ela como uma base para a gente cultivar a atenção. Tem um foco bem específico para a consciência, que é sensações estáticas da respiração no corpo. Então, isso ajuda a gente a desenvolver a atenção, deixar a mente ali presente, tendo a respiração como o gancho, né? A sensação estática da respiração como nosso gancho de manter a consciência aqui e agora. É claro que a mente vai flutuar, mas aí ele diz, né? Ele deu uma chavezinha, né? Se você quiser, você pode inspirar, intensificando a atenção na respiração, na consciência, nas sensações estáticas, e você expira e relaxa, solta a consciência, né? Assim, no campo. Mas aí a gente pode usar aumentar a atenção, elevar a atenção na inspiração e relaxar a atenção na expiração, né? Que é uma forma da gente ir soltando quando a mente começa a se mover, principalmente, né? Então, é uma prática bem boa, assim, para a gente ter, para a gente cultivar a atenção. Isso pode ser no nosso tempo que a gente tiver de prática formal, se a gente tiver uma meia hora, 40 minutos, a gente pode fazer uns 10 minutos dessa prática, antes da gente fazer a outra, para que a gente queira se desafiar um pouquinho mais. Só permanecer, né, consciente da consciência, ou né, na quietude da consciência e meus movimentos da mente, mas aí a gente pode fazer esse passo a passo, assim, né? Fazer essa primeiro um pouquinho, cultivar um pouco. E também no dia a dia, a gente pode trazer essa prática para o nosso dia a dia, porque a respiração está acontecendo o tempo inteiro, então a gente pode, onde a gente estiver, fazendo o que a gente tiver, a gente pode de vez em quando trazer essa consciência para a respiração, uma âncora de trazer a mente de novo, equilibrar corpo, energia e mente no presente, assim, né? Então, a gente pode também trazer para nossas atividades diárias, né? Oi, Anete. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas assim, eu tenho um pouquíssimo tempo de realmente ficar com a mente parada. O tempo inteiro a minha vai lá, volta, volta. Aí é um negócio assim indomável. O tempo inteiro eu tenho alguns momentos de silêncio completo, mas é muito Não, rápido. mas nesse agora, a gente não vai estar, assim, o objetivo não é silenciar a mente. O objetivo é trazer a consciência para as sensações estáticas do corpo. Isso é que vai fazer a gente soltar, a gente não está ali, não é que a mente vai parar, a mente vai continuar, mas a mente vai surgir pensamentos e você não vai estar sendo arrastada por eles. Você vai estar com uma âncora da consciência num objeto, que é, no caso, as sensações estáticas da respiração. Tem um objeto, é um foco, né? Tem um foco específico, que são as sensações estáticas da respiração no corpo. A mente vai se mover, o objetivo não é parar a mente. Entende? Não é esse o objetivo, parar a mente. O objetivo é a gente não se arrastar, a consciência não ser arrastada pelos conteúdos da mente. Os pensamentos vão continuar surgindo, porque é função da mente pensar. Agora, a consciência não está obrigada a seguir o fluxo dos pensamentos. Entende? Então, não é objetivo. Se a gente colocar isso como objetivo, então a gente está gerando uma expectativa, gerando uma tensão, gerando um... Não. Estar presente às sensações... Você tem que encontrar essa experiência inicialmente, que é as sensações estáticas do corpo. Exatamente, exatamente o que ele diz. É para pessoa, uma prática que se destina a pessoas com mente conceitualmente turbulentas. A gente não vai olhar para a mente. A gente vai estar com a atenção nas sensações estáticas do corpo. Entende? É um meio hábil. Aí a mente vai... Se a gente encontra, assim, ancora a consciência nas sensações estáticas da respiração no corpo, aí essa é a chave para a gente para a consciência não ser arrastada facilmente pela mente. Se ela está aqui, ela não pode estar em dois lugares. Se ela está nas sensações estáticas do corpo, então, naturalmente, a mente vai começar... Você vai experienciar uma mente que está se movendo assim, mas ela não perturba a consciência. Entende? Ela vai estar se movendo.
pensamentos vão estar, mas eles estão passando só. A consciência está ancorada nas sensações estáticas da respiração. Então, essa é uma prática muito legal para a gente cultivar, que a gente que tem uma mente muito agitada, assim. Que, né? Aí, sim, vai, Paulo. Vou propor um campeonato com a Anete. Eu acho que já consegui 30 segundos de estabilidade. Mas, E olhe lá. mas a meta não é parar a mente, tá? A meta é manter a consciência presente. Eu estou dizendo 30 segundos sem ser arrastado pelo Sim, está muito bom. Não, e na medida, e quando a gente for arrastado, se a gente já tiver com essa prática, imediatamente a gente percebe que foi arrastado. Perceber que foi arrastado, a prática funcionando. Entende? Aí, quando perceber que foi arrastado, faz o quê? Volta para o foco. Solta e volta. Então, esse soltar também é a prática funcionando. Entende? Tudo isso é a prática funcionando. É o método funcionando. Então, primeiro a gente encontra o objeto da nossa atenção, que é a sensação estática da respiração, do corpo. Encontra esse objeto, chega, deixa a consciência descer, como ele pede inicialmente, desce pelo corpo, sente o elemento terra, sente o lugar onde o corpo está ancorado, né? Primeiro, né? O bumbum está sentado, sente o corpo. Aí depois ilumina, deixa que a consciência ilumine todas as sensações estáticas do corpo. Aí ele diz, depois agora você fica só com as sensações referentes à respiração. Porque o corpo tem muitas outras, tá o coração batendo, tá formigamento, tem o pé, não. Você vai ficar só, vai estreitar um pouquinho aí, só para observar as sensações táteis da respiração no corpo, né? No corpo todo. Ali. Daí, quando eu estou fazendo isso, aí assim, nessa condição muito especial de dizer, puxa, isso aqui é muito legal para contar para minha sobrinha. Já começa. Aí como a gente tem um apego, nós temos apego ao nosso fluxo mental. Isso é um apego. Um apego a estar sustentando histórias, criando histórias, planejando. É o ego, nosso eguinho, né? Porque na hora, essa prática é uma morte do ego. Desativar essa mente é uma mortezinha do ego, entende? Dessa energia que está presa no condicionamento, está respondendo, no caso aqui é propriamente, os conteúdos da mente. Então, essa prática é muito poderosa. Por isso que não é uma prática boba, não, é uma prática muito poderosa. Se a gente realmente cultivar ela, a gente vai ver diferença no nosso dia a dia. A gente vai ver mais aquele texto que a gente viu, né? Estando presente lá do Nankai Norbu Rinpoche, vai ser mais fácil estar presente, né? De um modo geral, na nossa experiência. Então o convite é para a gente praticar. Essa semana está lá no Drive do grupo, na pastinha que a gente fez aquela prática de meditação, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente a pasta aqui, que são tantas pastas. Oi? Quem falou? Link para o Drive. No Drive, no Linktree do alunos do Lama Long Wallace, aí tem vários links. O último link é o Drive. Achou? A Anete está falando comigo? É isso, Anete? Está perguntando? Ah, tá. Aí tem a prática semanal de Shamatha com Flori, nessa pasta, prática semanal de Shamatha com Flori. Então, essas 11 meditações do retiro de 2019, e essa é a segunda, atenção plena respiração, método Asanga, número 2. Tá? Pronto. Então, vamos voltar para o nosso estudo? Então, tá. Vocês ficaram caladinhos, que é para a gente voltar. Então, nós estamos no capítulo 12, onde o Lama está apresentando os caminhos, os dois veículos, né? Individual e o universal. Então, a gente viu, né, rapidamente o veículo individual, que o foco dele aqui é um pouco, ele ia mostrar o veículo universal, que é o Mahayana, né? E a gente viu que é uma visão, uma perspectiva completamente diferente, muito mais ampla, porque a gente já
atravessou as fases iniciais da sabedoria do veículo, do início da prática, né, compreensão das 4 nobres verdades, primeira nobre verdade, segunda nobre verdade, terceira nobre verdade, a verdade do sofrimento, a verdade das causas do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho. E nessa primeira etapa, a gente começa a praticar, né, a ética, concentração e sabedoria. E aí, um pouco de concentração que a gente já tem, um pouco de sabedoria que a gente vai descortinar, a gente vai ver principalmente a ausência de uma existência inerente de esse eu que sofre, que está preso no samsara, com os 3 níveis de sofrimento, sofrimento da mudança e sofrimento todo pervasivo, né? Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente vê claramente, a gente vai descortinando uma nova realidade desse eu, né? Desse senso de eu. Então, o caminho individual vai nos levar a realizar inicialmente isso, né? A vacuidade desse eu, né? Esse eu não está em nenhum lugar, não é o corpo, não é os sentimentos, as percepções, e a gente vai ver que a mente que configura a nossa experiência, e depois a gente vai buscar essa mente e também não vai encontrar. Onde é que está essa mente? Quem é essa mente? O que está essa mente? Esse senso de eu. Então, aí a gente entra, a gente, digamos assim, atravessa já para uma dimensão de realidade mais ampla, que é o caminho que a gente está vendo, né? O caminho universal, Mahayana. E aí a nossa prática muda assim, de perspectiva, a nossa motivação muda de perspectiva. Porque aí a gente vai ver que a nossa realidade está vinculada com a nossa própria mente, e como a de todos os seres. Então, os seres todos fazem... Tudo que surge na nossa experiência surge da nossa mente, na verdade. Então, aí, tudo importa no nosso caminho. Não é só a gente querer se liberar sozinho e pronto. Não, tudo importa. Tudo está dentro da nossa experiência, né? A gente viu essa primeira etapa e viu como foi complexo, né? O Buda dar esses ensinamentos, ele deu gradualmente assim, esses ensinamentos para poder as pessoas começarem a poder penetrar nessa compreensão, né? E esses ensinamentos do Mahayana, ele é dito que o Buda deu em condições especiais, para pessoas que já tinham uma certa maturidade, vários praticantes em vários níveis, em várias condições de mente, e esses ensinamentos foram orais durante muito tempo, depois que eles vieram a ser escritos, então sutras da perfeição da sabedoria, né? E depois da terceiro giro da volta do Dharma, quando o Buda explica a natureza da realidade, né? Da Tathagata. E aí a gente vê então que aí a gente vê a complexidade que são esses ensinamentos, começa a descortinar, né? Começa, porque a gente está vendo que é profundo. Inclusive, só fazendo uma pausa aqui, antes da gente seguir, o Lama Santen vai iniciar um retiro agora, de 14 a 25, eu acho, aquele livro que eu tenho comentado com vocês aqui, que é As Fases da Contemplação da Sabedoria da Natureza do Vazio, do Khenpo Tsutren Gyatso. O Lama Santen vai estudar, acho que 2 semanas, esse texto. Então, vocês que estiverem interessados, deem uma olhadinha lá na programação do SEB. O Lama Santen vai estudar esse texto. Inclusive, foi uma publicação da revista da editora Bodhisattva, né, que é do SEB. Então, os níveis de contemplação da meditação da vacuidade do Khenpo Tsutren Gyatso. O Lama Santen vai estudar. Então, quem estiver interessado, uma boa oportunidade de ouvir com o Lama Santen, né? Vai ser um retiro meio longo, 2 semanas, mas eu acho que são 2 horas por dia, 3, não sei, 2 horários por dia, não sei como é que está funcionando os retiros lá. Mas ficam gravados também, e vocês podem ver com calma depois se perder alguma coisa. Isso para quem está interessado, né? Em seguir por aí, olhar. Então, tá. Então, voltando aqui para o nosso tema do nosso grupo, a gente viu, então, que aí a perspectiva muda, né? Os ensinamentos já têm uma outra perspectiva, não é um ensinamento, assim, de uma pessoa, é um ensinamento objetivo, então a forma de ensinar, as palavras usadas pelo Buda, tem vários níveis de significados, e a gente que está ouvindo também depende, a gente vai ouvir a partir também dos nossos conteúdos internos. Então, a gente viu, né, que é um complexo sistema de fala e escuta, que está inextricavelmente interligado. Então, esses ensinamentos são complexos, assim, né? A forma que a gente viu, como o Buda traz à luz o método, né? O Dharma, para poder fazer a gente acessar essas dimensões cada vez mais sutis na nossa experiência, né? Acho que alguém abriu, vou fechar aqui para você. Aí,
Aí a gente viu que também, dentro dessa perspectiva do caminho Mahayana, a própria, que a gente viu, né, a visão do Buda, né, o que foi o Buda, né, que a gente viu aqui no último, né, o último tema que a gente olhou, né, quem foi o Buda, né, da perspectiva Mahayana, a gente vê então que o Buda, aqui na perspectiva Mahayana, a questão de quem era o Buda parte de uma visão muito maior, e essa explicação exige a gente compreender os 3 kayas, foi onde a gente parou, né, no último encontro, porque sexta-feira a gente parou, né, só vou dar uma retrospectivazinha rápida. Então, a gente viu que, na verdade, para a gente compreender o Buda, de fato, a gente precisa compreender os 3 kayas, o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. Aí a gente viu isso rapidinho, o Lama não vai aprofundar aqui, mais à frente ele vai falar, nesse capítulo ainda, sobre a natureza búdica, e a gente volta um pouquinho a olhar, né, alguma coisa sobre isso, assim, só para a gente seguir, né, um pouquinho o raciocínio do Lama aqui no livro. Então, a gente viu isso. E agora, próximo tópico, né, a gente parou aqui, quando a gente viu, né, os 3 kayas, né, aí ele vai dizer que o Dharmakaya, né, o Sambhogakaya é emanado, o Dharmakaya emana o Sambhogakaya e o Nirmanakaya, essa dimensão mais ampla de espaço luminoso, que é o Dharmakaya, né, que é a total potencialidade, né, seria não o nada, mas o tudo, né, a possibilidade, todas as possibilidades, o campo de possibilidades, né, o Dharmakaya, então pode surgir uma expressão sutil de sabedoria, Sambhogakaya, e uma expressão mais grosseira, que é o Nirmanakaya. Essas formas mais grosseiras podem aparecer no nosso mundo. E da perspectiva Mahayana, disse que o Buda histórico foi um Nirmanakaya, ou seja, uma manifestação física. O Buda histórico, aqui no caso o Sakyamuni, ele foi uma manifestação física, um Nirmanakaya, né, mais uma manifestação física do Dharmakaya. Então, a gente já vê o Buda de uma outra perspectiva, com esses ensinamentos da perfeição da sabedoria, que começa a descortinar uma realidade mais sutil, mais profunda. Quando contemplamos ideias como essas, estamos nos movendo para além dos paralelos com a psicologia, que são comuns nos ensinamentos fundamentais do budismo. Ou seja, no primeiro, quando a gente está olhando só para a nossa mente grosseira, para as emoções perturbadoras, né? Aí a gente vai meio que entrar meio no reino das causas do sofrimento, uma psicologia budista. Então, a psicologia budista conversa com a psicologia normal, ocidental. Mas aí, quando a gente penetra por uma compreensão mais profunda da realidade, a gente sai do reino da mente grosseira e vai para uma dimensão mais sutil, né, que no caso vamos dizer consciência substrato, consciência primordial, que seria Dharmakaya, Rigpa. Aí ele vai dizer, né, quando a gente começa a entrar por aí a gente vai se mover para além dos paralelos com a psicologia que são comuns nos ensinamentos fundamentais do budismo. Então, na verdade, essas ideias requerem fé, o que no Ocidente é sugestivo de religião. Aí ele vai falar um pouco de novo sobre fé, porque a gente já viu no capítulo, acho que no capítulo 7, quando a gente viu a terceira nobre verdade, foi um capítulo sobre os portões para a liberdade, não, foi, eu acho que ele falando a segunda nobre verdade, sobre o karma. Ele falou um pouco também da importância da fé, a gente viu os 3 tipos de fé. No budismo, a gente vai cultivar 3 tipos de fé. A fé da crença, a fé da... Vamos mostrar, acho que eu estou com ele aqui, deixa eu ver aqui. Budismo com atitude, a gente se lembrar. Pronto, aqui. A fé da crença, a fé da aspiração e a fé da admiração e da aspiração. A gente vai cultivar vai precisar desses 3 níveis de fé. Ele, bem rapidinho aqui para a gente se lembrar, né? A fé da crença como uma hipótese de trabalho. É um tipo de fé considerado indispensável na tradição budista. Essa hipótese de trabalho ela vai estar ligada a gente refletir sobre essa dimensão mais... Por exemplo, a gente estava refletindo sobre os 3 kayas como uma hipótese de trabalho, porque a gente não vai realizar o Sambhogakaya e não vai realizar o Nirmanakaya agora, o Dharmakaya agora. Então, quando a gente começa a ver os ensinamentos passo a passo, o caminho individual, a primeira nova verdade, segunda nova verdade, terceira nova verdade, que a gente começa a praticar, a quietar a nossa mente, olhar para a nossa mente e olhar de forma profunda, a gente vai desenvolver uma hipótese de trabalho viável, possível, dos ensinamentos. Então, a gente precisa ter essa clareza, assim, né? Uma hipótese de trabalho factível, né? Essa é uma fé da crença, mas é nesse sentido, uma crença ligada a uma perspectiva, uma hipótese de ser investigada, né? Como na ciência. Os cientistas criam as hipóteses primeiro para depois investigar. Então, é uma hipótese, né? Os 3 kayas é uma hipótese que o Buda está convidando a gente a investigar, né?
O segundo tipo de fé implica admiração por aqueles que alcançaram estados elevados de realização espiritual e por seus ensinamentos. Porque isso vai estar implicado mesmo, porque o próprio Buda representou isso. Ele trazia não só a hipótese de trabalho, mas que ele trazia a própria realização. Ele não estava falando de uma coisa teórica, ele estava falando de um lugar que ele realizou. Então, é importante a gente ver esses aspectos do Buda de realização nos nossos mestres. Porque se a gente não vê, a gente vai dar crédito a essa hipótese de trabalho, se a gente não está vendo. Então, olhar as qualidades dos mestres que eles estão manifestando com sabedoria, com inteligência, vai nos fazer a gente gerar a fé da admiração. A gente está vendo raios dessa sabedoria sendo expressas por pessoas ali, né? Nossos mestres, né? E também o próprio Buda, as histórias do Buda, se a gente for ver, né? Investigar um pouco a vida do Buda. Então, essa fé não é simplesmente uma questão de crença, mas surge da compreensão e da apreciação das nobres qualidades de tais indivíduos e das verdades que eles revelam. E o terceiro tipo de fé, então, fé da crença, fé da admiração, e a terceira é a fé da aspiração. O terceiro tipo de fé no budismo é a da aspiração. Essa é importante, porque é uma fé que depende de um movimento nosso nesse processo. A fé da aspiração, com a fé da aspiração, a possibilidade de fazermos descobertas genuínas e profundas sobre a natureza da consciência, suas origens e seus potenciais, vai além de uma questão de crença. É mais do que uma compreensão baseada na apreciação. É um desejo fervoroso de testar os ensinamentos por meio da prática. Como um cientista, né, que, por exemplo, que tem uma hipótese, ele vê os indícios e ele se move, tem energia para fazer os experimentos, para seguir com o processo. Então, é essa fé da aspiração que a gente vai ter que também ter. Se a gente não tiver essas três, entende? A gente não vai funcionar muito bem o processo, não vai funcionar. Então, quando ele está falando de fé aqui, ele vai falar um pouco de três tipos de fé, né, que a gente já viu aqui. Né? Então, ele vai dizer, a fé é importante, mas ainda assim os ensinamentos espirituais... desculpa, eu acho que eu parei aqui, fé da crença. Então, a fé da aspiração. É um desejo fervoroso, esse é o momento em que as extraordinárias afirmações feitas pelo Buda, quando a gente tem a fé da aspiração, então, nesse momento, as extraordinárias afirmações feitas pelo Buda, esse é o momento em que as extraordinárias afirmações feitas pelo Buda e depois pelos contemplativos budistas, ou seja, pelos que seguiram o Buda, e agora os nossos mestres que a gente encontrar, vivos aí, Dalai Lama, né, Gyatro Rinpoche, nossos lamas mais próximos, né, Dzongsa Khyentse Rinpoche, enfim, os mestres assim, que a gente ouviu falar ou então conhece, são realmente adotadas como hipóteses de trabalho para serem testadas pela nossa experiência. Então, aí a gente entra no caminho, de fato. Porque a gente vai, como o Buda diz, é um caminho de experiência direta. Não tem como o Buda fazer isso por nós. O caminho é de experiência direta. Então, a gente vai ter que ter essa energia para se mover nesse sentido. Mas isso é um processo gradual que essa confiança vai nascendo à medida que a gente vai entendendo, né? Vai se conectar primeiro com o Dharma, a gente vai testar, e a gente vai ver os mestres, aí os lamas, né, os nossos gurus que vão nos inspirar, e aí a gente vai ouvir, a gente vai testar, mas o principal é a nossa prática, o laboratório, assim, né? Então, a fé é importante, mas ainda assim os ensinamentos espirituais precisam ser testados. Será que a prática ajuda ou não? As aflições mentais diminuem, a felicidade genuína aumenta? Essas são o que a gente vai indicar para nós, né? Então é necessário uma vigilância constante, avaliar e reavaliar sempre, para avançarmos no caminho do despertar espiritual. Aí mais à frente, o Lama traz, aqui é no budismo com atitude, né, que a gente viu, quando ele vai falar dos três tipos de fé. Mais à frente ele diz aqui, ele faz uma referência, aqui, ó, para muitas coisas estudadas pela ciência, as crenças pessoais são virtualmente irrelevantes. Se um cientista acredita ou não na existência de vida inteligente em outros sistemas solares, isso terá um efeito insignificante sobre os dados que coleta com o telescópio Hubble. Em outros domínios da realidade, a fé ou a intuição influenciarão
significativamente a realidade que está sendo abordada. Criar filhos, ensinar, e em quase todos os domínios onde haja um envolvimento com pessoas. Nesse domínio aqui, fé ou intuição vão influenciar as nossas decisões, a nossa experiência. Existe uma enorme variedade de experiências em que a fé e a intuição influenciam a realidade sobre a qual temos fé. Né? E aí, ele vai, só no finalzinho aqui, ele vai dizer, né? Ele vai dizer aqui, em relação à nossa realidade pessoal, você acredita que as aflições mentais que causam sofrimento são geneticamente determinadas? Ou você acredita que sua mente é maleável e essas aflições podem ser atenuadas? Você tem como ver, olhando para elas, investigando a mente, fazendo as práticas, tem um método para isso. Né? Você acredita que... Mas para isso você precisa ter essa dúvida. Eu vou investigar, porque se eu achar que as aflições mentais são geneticamente determinadas, eu não vou olhar, não vou querer investigar. Mas se eu coloco uma hipótese de que ela pode ser maleável e as aflições podem ser atenuadas, então eu vou investigar. Então, você acredita que a sabedoria, a compaixão e a virtude podem ser cultivadas, ou você acredita que a fisiologia do cérebro estabelece um limite superior para essas virtudes? Então, nossa fé sobre o potencial humano de sabedoria e compaixão tem um enorme impacto sobre a forma como conduzimos nossas vidas. E aí, no caminho, também vai ser. Porque, a partir do que a gente intui e vislumbra como hipótese de trabalho, vai direcionar o nosso caminho. Senão a gente vai parar. Vai ficar aqui, a gente vai achar que esse é o limite. Né? Então, a gente pode parar no caminho lá, no caminho individual lá, e não seguir no processo. Ficar lá só, né, obter uma liberação e não achar que a iluminação não é possível. A iluminação de um Buda é possível para nós. Né? Então, ele vai dizer, William James concordava com a maioria dos cientistas quanto a existirem coisas sobre as quais não devemos ter fé. Mas existem outros domínios da vida em que a fé, ou a falta de fé, terá um enorme impacto. Se não acreditarmos que somos capazes de cultivar um insight ou de desenvolver uma compaixão mais profunda, é bem provável que não consigamos. Porque a gente vai estabelecer um limite interno mesmo. Nossa mente é quem... Por isso, a nossa mente é a criadora da realidade. Então, se a gente já cria um limite conceitual, de visão, pronto. A gente não vai além dessa nossa visão. Não vai além. Então, se não acreditarmos que somos capazes de cultivar o insight ou desenvolver uma compaixão mais profunda, é bem provável que não consigamos. Dessa forma, nossas crenças geralmente agem como profecias autorrealizáveis. Podemos escolher ter fé, entre ter fé em nosso potencial, nosso próprio potencial, ou continuarmos sendo céticos e agnósticos. Algumas pessoas são céticas com respeito às afirmações budistas sobre a verdade, porque violam as crenças de sua própria religião. Outros são céticos quanto às afirmações de todas as tradições espirituais, porque violam as crenças do materialismo científico. Então, muitas pessoas vivenciam isso, né? E outros ainda são céticos com relação a todas as afirmações sobre a verdade, sejam elas científicas ou espirituais, porque violam as crenças do pós-modernismo. No cristianismo, há muitas vezes referências a crentes, né, cristãos, e não crentes, todas as outras pessoas. Mas, na realidade, somos todos crentes. É apenas uma questão de saber no que acreditamos, né? Então, só para a gente se contextualizar de novo essa questão da fé, que ele vai abordar agora aqui, né? Aí vamos... Agora só que dentro do contexto Mahayana aqui, né? Como é que ele vai trazer agora essa questão da fé, essa importância, né? Então, ele vai dizer, então, a esta altura... Podemos seguir, gente? Eu estou aqui... Tá bom. Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha aí. A esta altura, a fé é essencial. Né? Quando a gente vê essa perspectiva dos 3 kayas, que o Buda não é simplesmente um ser histórico que surgiu e aí sumiu, não aparece mais, não. Ele, né? Aí, mais à frente ele vai falar um pouco mais sobre o Buda, né? Sobre a natureza última disso. Então, a esta altura, a fé é essencial. Por quê? Porque para nos tornarmos receptivos, abertos, à atividade do Dharmakaya, essa dimensão toda abrangente, que a gente ainda não sabe muito bem o que é, né? Intui, né? Dentro daquela visão dos 3 níveis de consciência, né? Nós experimentamos o Dharmakaya enquanto ser individualizado, né? Enquanto mente, consciência substrata e consciência primordial. Consciência primordial está presente na nossa experiência aqui agora. A gente não está acessando, mas ela está presente aqui agora. Então, o Dharmakaya, a gente acessa o Dharmakaya a partir da nossa própria experiência. Então, como o Buda acessou, e todos os seres acessam. Né? Na verdade, o Dharmakaya permeia toda a experiência.
que é esse espaço, né, de potencialidades, né, todo abrangente, que não é dual, e a gente não tem nem como descrever, e nem vai falar sobre isso aqui agora, né, porque para a gente não é uma experiência concreta para nós, assim, né, vai depender da nossa prática. Então, ele vai dizer, então, por que a gente precisa, é essencial? Porque para nos tornarmos receptivos à atividade do Dharmakaya, devemos afirmar intuitivamente sua existência, embora ainda não a tenhamos experienciado. Por parte do Dharmakaya, há energia inesgotável dedicada ao bem-estar de todos os seres sencientes. Embora haja muitas portas para esse poder, né, de manifestação, de ajuda na prática mahayana, a chave para todas elas, todas essas portas, né, que a gente pode acessar, como a gente pode acessar esse Dharmakaya, a chave é a fé no Dharmakaya. Ou pelo menos, essa com uma hipótese de trabalho, né? E depois a gente vai ver na nossa própria prática, porque a gente está sendo convidado a olhar para a nossa mente, a encontrar a experiência da consciência, a consciência que a gente vai encontrar primeiro essa consciência mental, mas depois a gente vai encontrar a consciência substrato, as qualidades de luminosidade, bem-aventurança e não conceitualidade, para depois a gente atravessar para a consciência primordial, que seria Rikpa, seria Dharmakaya, na nossa experiência. Então, os budistas tibetanos fazem frequentemente uma analogia com um dia bastante ensolarado, em que o sol irradia-se para todas as direções. Nessa coisa da importância da fé no Dharmakaya, né? No caminho. Né? Os raios, ele vai imaginar assim, então, imagina, né, um sol, um dia ensolarado, onde o sol se irradia em todas as direções. Os raios de sol são como o Dharmakaya, um poder que está sempre inesgotavelmente presente. Mas se o Dharmakaya afetará a vida da pessoa ou não, desse indivíduo que está agora, né, o Dharmakaya está incorporado nessa mente, né, incorporado aqui nesse corpo, fala em mente duais, operando aqui agora, é como se fosse uma onda, né? Nós somos como se fosse uma onda no grande mar do Dharmakaya. Nós somos agora estamos como uma onda, se identificando com ela, né? Como se fosse essa onda. Assim, lembra que o mudra que o Lama faz da nossa mente incorporada, dualista, esse mudra assim. E o Dharmakaya é como se a gente soltar as garras da autofixação e do apego, da aversão, a gente vai abrir, a muda do espaço seria assim, né? É uma manifestação sem fixação. A mão está aberta porque ela é o próprio espaço. Ela está no espaço, ela é o espaço. Então, o Nirmanakaya é como se fosse essa mão assim aberta. O Nirmanakaya, que seria os Budas, por exemplo, o Buda Sakyamuni surgiu, o Nirmanakaya é uma mão aberta. Os seres sencientes estão assim. Então, ele vai dizer, então, fazendo a analogia que ele seguindo aqui com o Lama, né? Então, é como se fosse o sol. Aí ele vai dizer, né? O sol que irradia para todos os lugares. O Dharmakaya é como esse sol, um poder que está sempre inesgotavelmente presente. Mas se o Dharmakaya afetará a vida da pessoa ou não, dependerá de sua atitude, que é comparado a uma tigela. Se o recipiente estiver emborcado, isto é, se a pessoa não tiver fé, que tem um ensinamento, temos a posição ideal para a gente praticar, seguir o caminho, é como um pote aberto, limpo, sem rachaduras, sem contaminações. Essa é a posição da nossa mente, para a gente ser receptiva ao caminho, aos ensinamentos, e para poder avançar. Mas se a nossa mente está como um pote emborcado, ou seja, ela tá cheia, ou não escuta, não tem uma abertura, então nenhuma luz entrará, não importa o quão brilhante seja o sol do Dharmakaya. A importância aqui de que a nossa fé vai influenciar a nossa realidade aqui, né? No que a gente admite como possibilidades, influencia a nossa realidade. Se a gente fecha as possibilidades, pronto, está fechado. Então ele vai dizer, mas assim que a tigela for colocada na posição correta, ela será preenchida pela luz. Então a gente vai se abrir para a experiência, né? Para reconhecer a própria experiência. Então esse é o convite de nós nos colocarmos nessa posição, né?
receptivos, abertos, mas isso sempre lembrando que a gente vai usar inteligência, vai usar nossa crítica, é um processo que a nossa inteligência vai ser muito importante nesse processo. Não é uma fé cega, é uma abertura, mas usando as qualidades, né, do praticante, vai ser exigido inteligência, comprometimento, né? Tem aqui no Lama falando, bom, vamos seguir aqui, senão eu vou ficar cortando muito. Então, visto nesse contexto, o significado da tomada de refúgio no Mahayana é muito amplo, nesse contexto de a gente ter essa fé no Dharmakaya, né? Nessa dimensão ampla da realidade. Então, o significado de tomar refúgio no Mahayana é muito amplo. O refúgio lá no Hinayana é no Buda, como um ser histórico que veio, o Dharma, os ensinamentos que ele deixou, né? E na Sangha, como os Aryas, né? Os Aryas Bodhisattvas. Aqui o refúgio já se torna mais amplo. Não é meramente tomar refúgio em um ser histórico que faleceu, embora signifique isso também. Porque ele é uma manifestação. A gente já viu que o Buda histórico é uma manifestação do Dharmakaya, é o Nirmanakaya. Então, significa tomar refúgio no Dharmakaya. Para o Mahayana, né? Tomar refúgio no Dharmakaya, que está presente e ativo neste exato momento. Por isso que se diz que quando a gente começa a penetrar no próprio refúgio, tem vários níveis: refúgio externo, refúgio interno e refúgio secreto. Então, o refúgio externo é o Buda, os ensinamentos, o Lama lá fora de nós, e nós aqui, com essa mente igual, a gente vai praticar, enfim. Quando a gente começa a descortinar a ausência de eu, ou descortinar os ensinamentos de sabedoria, aí a gente começa a acessar a nossa mente, que é a nossa própria mente, a nossa inteligência prajna, é o nosso refúgio interno, as nossas energias, e o refúgio secreto vai ser o próprio Dharmakaya, a dimensão última, a Rigpa, que a gente vai acessar em nós mesmos, nós vamos acessar. Então, nosso refúgio nós vamos sendo conduzidos para o refúgio absoluto, que é o refúgio na nossa verdadeira natureza, em Rigpa, na consciência primordial. Nossa própria mente, mas nossa mente é no sentido mais profundo dela, não é nossa mente grosseira, intelectual, que pensa, mas a mente mais profunda, né, que a gente vai acessar. Então, é legal, assim, ver que a gente vai depois ficar completamente... Por isso que o caminho é um caminho, nesse sentido, o Buda não pode acessar por nós. A gente vai ter que acessar. E os lamas mais hábeis são aqueles que nos introduzem esse processo, são um espelho para nós, e a gente tem um domínio completo da experiência. Né? Então, voltando, aí ele vai dizer, então o Dharmakaya está presente. O refúgio no Mahayana é no Dharmakaya, que está presente e ativo neste exato momento. Voltando à discussão anterior sobre o papel da conceituação na compreensão da realidade, que a gente viu que a gente escuta aquilo que, a partir dos filtros conceituais que a gente está operando, as nossas caixinhas, as nossas campo de possibilidades, né? A gente viu que o Buda ensinava assim. Então, ele falava, mas não era uma fala objetiva, de uma pessoa objetiva para pessoas objetivas. Era uma fala que o que ia sendo ouvido depende das referências conceituais de cada um, né? Então, a conceituação tem esse papel, assim, na compreensão da própria realidade. Né? A gente vai estar sempre voltando para a designação conceitual, vendo que a mente é que está construindo as realidades. Então, a gente vai cada vez mais expandir essa mente. Então, voltando à discussão anterior sobre o papel da conceituação na compreensão da realidade, a fé surge agora como um agente ativo na construção da realidade que experienciamos. Isso não quer dizer que traremos o Buda ou o Dharmakaya à existência por meio de nossas crenças. Mas, se não tivermos fé, essa abertura para essa hipótese, para essa investigação, o Dharmakaya será excluído da nossa realidade consciente. Se abrirmos o coração à fé, transformaremos, a fé como hipótese de trabalho, né? Transformaremos a percepção e a concepção que temos do mundo. Então, aqui a gente vai precisar, é esse o domínio que a gente vai estar entrando. A gente vai precisar se abrir para essa perspectiva. Sempre lembrando que a gente vai usar a nossa inteligência, prajna, e a nossa própria prática como um instrumento de aferição disso, né? De medição disso, de aferição.
Então, do nosso ponto de vista, o Mahayana, do ponto de vista do Mahayana, o Dharmakaya é a consciência infinita de todos os Budas, como esse sol, né, na analogia que ele quis colocar, ou como o oceano profundo, né, assim, que permeia tudo. Então, o Dharmakaya é a consciência infinita de todos os Budas, de todos os seres despertos, e a nossa também. A gente só não está experimentando ela porque a gente está com os véus da ignorância, da delusão, né, que a gente impede da gente acessar. E é também a fonte de compaixão por todos os seres sencientes. É dela que brota os Sambhogakayas e Nirmanakayas para se manifestar, né? Como ajuda para os seres. Não tem outra coisa para fazer, né? Um Buda desperto, a única coisa que tem que fazer é ajudar os outros a despertarem, porque ele não tem nenhuma realidade para sustentar. Ele só tem o que fazer é manifestar Sambhogakaya e Nirmanakaya mesmo. Que é mais ou menos a nossa experiência. Quando a gente começa a liberar as nossas limitações, naturalmente a gente vai se colocar a serviço, que é o Bodhisattva, é o caminho do Bodhisattva. É natural, assim. Por isso que a chave para o caminho do Bodhisattva é a Bodhicitta. É a mente que busca a iluminação para benefício próprio de todos os seres, porque a gente vai ver que não tem separação, de verdade. E não tem outra coisa para a gente fazer, porque é como se nós estivéssemos vivendo um sonho mágico da nossa mente. Nossa realidade é como se fosse um sonho mágico da nossa mente. É um sonho mágico, um sonho, como o Buda diz, eu manifestei um corpo de sonho, que trouxe ensinamentos de sonho, para seres de sonho, imersos em sofrimento de sonho. Eu não vim e eu não vou. Essas foram as últimas palavras do Buda. Antes dele ir para o nirvana final, assim. Então, a gente vai ver que é isso, a gente está criando, nós estamos magicamente criando a realidade. Agora, com a mente que está reificando tudo, e os Budas simplesmente eles são senhores da dança, são dito assim, né? Os seres iluminados são senhores da dança, porque eles surgem para benefício dos seres. Então, Buda, o Nirmanakaya são senhores da dança, assim, vão brincar com a realidade, né? Para ajudar os seres. Né? Então, aí ele vai dizer, então, para pessoas... Então, do ponto de vista do Mahayana, o Dharmakaya é a consciência infinita de todos os Budas e é também a fonte de compaixão por todos os seres sencientes. Para pessoas a quem os ensinamentos budistas não são apropriados, olha que legal ele vai dizer aqui, o Dharmakaya, essa dimensão última da realidade, a grande perfeição, a dimensão última da realidade, manifesta-se de maneiras não budistas, satisfazendo suas necessidades. Então, aqui é que ele traz essa conexão que a gente estava falando logo no comecinho, né, Paulo? De que essa dimensão última da realidade, ela pode ser acessada em vários caminhos. Não foi só o Buda Sakyamuni que acessou. Então, porque o Dharmakaya não é budista, não é a realidade. São palavras aqui usadas, mas, sei lá, os cristãos vão chamar que é o Pai, Deus, colocar outro nome para essa dimensão. Mas, então ele vai dizer, para as pessoas a quem os ensinamentos budistas não são apropriados, o Dharmakaya manifesta-se, porque ele não é, a manifestação dele é toda para benefício dos seres, ele vai se manifestar de outras formas, de maneiras não budistas, satisfazendo suas necessidades. Portanto, tomar refúgio na tradição mahayana torna-se uma questão sutil. Ela começa, é claro, com o Buda histórico e seus ensinamentos que conduzem o praticante no caminho do despertar espiritual completo. O Buda, para os praticantes do Mahayana, é uma realidade que pode ser experienciada neste exato momento. O Buda, lido aqui como a dimensão última da realidade, o Dharmakaya, pode ser experienciada. Por quê? Porque é a nossa própria base. A consciência primordial é a nossa própria base. Conforme removemos os obscurecimentos da nossa mente, somos cada vez mais capazes de experienciar o Buda na vida diária. Rigpa, Dharmakaya. A gente pode experienciar em nós e a gente pode começar a ver essa experiência que a gente vai ver. A primeira experiência que é mais importante para nós vai ser a gente ver nos nossos mestres. Eles vão ser espelhos do Dharmakaya para nós. A gente vai, isso também ele vai falar um pouco aqui sobre o nosso guia no caminho, né? Como é que é na perspectiva do Mahayana.
Então, ainda hoje, pessoas continuam a ter visões do Buda e a receber ensinamentos dele. Na hora que a gente acessa essas dimensões mais sutis, a gente acessa áreas, por exemplo, o do John Limpa, ele recebia ensinamentos do Sambhogakaya, assim, né? Ele tinha visões do Vajranasi do Lago, eram os mestres dele, assim, eram mestres sutis, né? Então, a gente pode, aí se diz, ele está dizendo aqui que as pessoas continuam a ter visões do Buda, ou seja, dessa natureza última, e a receber ensinamentos dele, é um processo contínuo, ou seja, dessa dimensão última. O Dalai Lama fala sobre isso em seu livro, Sabedoria Transcendente, que é o livro que o Dalai Lama explica a perfeição da sabedoria, o Sutra do Coração, dizendo que, da perspectiva mahayana, é possível encontrar o Buda agora, tão vividamente como as pessoas o encontraram em carne e osso há 2.500 anos. Aí eu entendo aqui no sentido sutil de encontrar a sabedoria, a mente do Buda. A mente do Buda é o próprio Dharmakaya, que é a nossa base, que é Rigpa. Na hora que a gente atravessar as véus da ignorância, a gente vai acessar a sabedoria do Buda, como se estivesse recebendo diretamente o ensinamento do Buda, né? Nesse sentido. Do Buda enquanto um ser que despertou e realizou o Dharmakaya. E ele era a própria expressão do Dharmakaya, nessa perspectiva mahayana. Então, eu acho que vamos seguir mais um pouquinho ou vocês estão cansados? Só para esse próximo tópico aqui. Dá para ir? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tá? Tá bom, então vamos seguir. Só para a gente fechar mais esse. E aí, depois ver o próximo paciente. Ups, sorry. Então, nosso guia no caminho. Então, na tradição mahayana, tomamos refúgio em 3 coisas: no Buda, no Dharma, seus ensinamentos, e na Sangha, comunidade espiritual, especialmente aqueles que tiveram a realização direta da vacuidade, né? Os Aryas, são os nossos mestres. Também tomamos refúgio nos nossos mentores espirituais. Então, os nossos guias, assim, mais próximos, né? A maioria dos nossos professores pode não ser plenamente iluminada, né? A gente já vai... Os mestres mesmos dizem isso, né? Eu estou aqui, o próprio Eric já hoje começa dizendo que não, eu não sou um ser comum. Todos os Lama-Wallace, né? Ele sempre se coloca num lugar assim que não está, né, plenamente iluminado, porque se ele tivesse, ele não está mentindo, né? Com certeza, ele não está mentindo. Então, a maioria dos nossos professores pode não ser plenamente iluminado. Assim como nós, eles são viajantes no caminho espiritual, embora possam ter atingido um grau mais elevado de insight. São professores competentes, capazes de nos levar mais à frente ao longo do caminho, e sabendo disso, tomamos refúgio e confiamos neles. Como afirmado anteriormente no veículo individual, o professor é considerado um representante do Buda, que nos guia até a experiência do Nirvana. Isso no caminho individual. Lá a gente viu lá no capítulo 7. A gente vê o professor como um emissor, né, um emissário do Buda, representante do Buda, que vai nos guiar até a experiência do Nirvana, da liberação. Na tradição mahayana, a visão do mentor espiritual é bastante diferente. Uma diferença enraizada na noção de Dharmakaya, a consciência transcendente do Buda. Desse ponto de vista, um mentor espiritual é um receptáculo para a expressão do Dharmakaya. É como se ele fosse um espelho por onde a gente pode ver o Dharmakaya, através do professor, né? Enquanto o mentor espiritual for capaz de expressar o Dharmakaya internamente, ele será uma manifestação da verdadeira natureza de Buda. Então, quanto mais nossos professores, nossos mestres tiverem essa realização dessa mente ampla do Dharmakaya, né, então a gente consegue ver, e vai ser muito importante para nós encontrar os mestres. Porque eles é que vão ser realmente a nossa porta, assim, principal, né, para ter Guru Yoga diretamente com o Dharmakaya. Então, a gente vai usar os mestres aí, né, a gente pode ter Guru Yoga com um mestre físico, a gente pode ter Guru Yoga com uma deidade, um Idam, que é o Padmasambhava, Guru Rinpoche, Amitabha, Chenrezig, Tara. A gente pode usar um Idam, né, uma deidade de meditação para fazer a Guru Yoga, mas todos eles, a nossa
O Guru Yoga final é com o Dharmakaya. Entende? Eles são só meios hábeis, meios para a gente... Mas no Mahayana e no Vajrayana, principalmente, a Guru Yoga com o nosso mestre direto, que vai apontar na terceira realidade, é muito fundamental. É uma confiança que vai fazer a gente se abrir completamente. A gente soltar qualquer dúvida e se abrir completamente para realizar essa mente. Entende? Então, a gente vai ser bem importante, assim, o mestre que a gente vai nos apontar a natureza da mente, assim. E a gente vai confiar e soltar e olhar diretamente, soltar essa nossa mente comum e olhar diretamente do Dharmakaya. Você tem uma confiança. E a confiança de que a gente vai atravessar toda a nossa confusão, né? Lembra que o Lama vai sempre nos lembrar das experiências meditativas. A gente vai atravessar o nosso caldo, o nosso poço de propensões kármicas, de marcas que a gente cultivou por vidas incontáveis. Então, não vai ser muito fácil o caminho. Por isso, também a confiança no mestre para a gente poder atravessar. E a gente não se perder, né? Então, ele vai dizer, então, a noção de Dharmakaya... Então, ele vai dizer, então, enquanto o mentor espiritual for capaz de expressar o Dharmakaya internamente, ele será uma manifestação da verdadeira natureza de Buda. Isso para a nossa relação com o mestre na tradição Mahayana, né? Então, a noção de Dharmakaya é especialmente útil quando temos de lidar com as possíveis falhas do nosso professor. A gente vai encontrar. A distinção sutil, mas significativa, é que não estamos dizendo que todos os mentores espirituais são Budas realizados. Na casa de... Quando a gente está falando que eles são expressão do Dharmakaya, eles não são Budas realizados. Eles são, mas sim que os consideramos como se fossem janelas, através das quais vislumbramos o Dharmakaya. Isso tem várias implicações. Por um lado, se algum dia tomarmos conhecimento de algum erro de um professor, como a gente viu vários escândalos, várias coisas que aconteceram com vários mestres, por exemplo, precisaremos nos lembrar de que o professor não é um objeto estático, mas uma matriz de eventos experienciados, inextricavelmente conectados às nossas próprias percepções e concepções. Então, o professor não é uma coisa objetiva. A nossa relação com o professor é um sistema, assim. Ele não é um objeto estático, ele é uma matriz de eventos experienciados, inextricavelmente conectados às nossas próprias percepções e concepções. Quando compreendemos isso, assumimos algum grau de responsabilidade pelas falhas que vemos nos outros. Por exemplo, alguém pode olhar para o Dalai Lama e ver o Dalai Lama como um senhorzinho fofinho, como a G gosta de brincar lá, né? Outro pode olhar para o Dalai Lama, como tem a Kadro lá, e ver Cherizig de 1000 braços. Então, quem é que está vendo? Quem é o verdadeiro Dalai Lama? Cada um vai ter a sua experiência de Dalai Lama de acordo com as suas próprias condições mentais, receptividade e conceitualização e estado de mente, entende? Então, a gente fazer julgamentos assim, nesse contexto, a gente já tem que parar e refletir bem, assim, até onde estão as nossas projeções nesse processo e até onde estão as falhas do professor, entende? Então, a gente tem que ter um pouco de cautela aí. Quando compreendemos isso, de que o Lama, né, o professor, não é um objeto estático, mas é uma matriz de eventos experienciados, inextricavelmente conectados às nossas próprias percepções e concepções, então, quando compreendemos isso, assumimos algum grau de responsabilidade pelas falhas que vemos nos outros. Quando começamos a olhar profundamente para a questão do quanto as falhas aparentes de um professor vêm dele e o quanto vêm de nós mesmos, ganhamos uma maior compreensão e nos desenvolvemos. Então, a própria relação com o professor vai ser um caminho de prática profundo para o aluno. Porque, assim, vai acontecer do aluno ultrapassar o professor, por exemplo. O aluno tem tanta fé e tanta confiança nos ensinamentos, no Dharma, pratica e realiza, que ele pode realizar uma condição muito maior do que o próprio professor realizou. Mas o professor foi uma porta. Por isso que, às vezes, os alunos vão se movendo, assim, num determinado momento da etapa da prática, ele passou por um caminho, por um professor, depois aquele professor, ele viu que aquele ali estava esgotado para ele, o que ele podia aprender dali daquele professor, ele vai passar para um outro professor, e assim vai. Né? Então, e você vai olhar o mestre com as suas limitações, vai ver as limitações, mas vai ver a
a compaixão ali possível que do mestre realizar, que ele podia realizar, né? Então a gente vai ter essa clareza, assim. O julgamento vai ser mais cuidadoso, assim. Então, se olharmos para o mentor espiritual como se ele ou ela estivesse expressando o Dharmakaya, quando nos depararmos com uma falha, como, por exemplo, estreiteza mental, né, no mestre, nós a reconheceremos pelo que ela é. Quando a gente olha para o mestre como expressão do Dharmakaya e a gente vê que ali tem está sendo expressa uma estreiteza mental, a gente vai ver a estreiteza mental que está sendo manifestada ali. E não naquele momento, naquele mestre, que de qualquer forma, em outros momentos, ele conseguiu expressar sabedoria, por exemplo, do próprio Dharmakaya. Então, a gente vai ter essa abertura para olhar para o mestre, vendo as próprias limitações do mestre como limitações que elas são, mas sabendo que o próprio mestre é também o Dharmakaya, que ele pode não estar acessando completamente, mas ele também é o Dharmakaya, e ele pode vir acessar. Então, a gente pode até às vezes se afastar de um mestre, mas agradecer profundamente, rezar por esse mestre, para que ele possa, né, se iluminar, por exemplo, enfim, se liberar das suas limitações que a gente viu como aparentes, assim, né? Viu claramente. Isso, se a gente tiver um julgamento claro e maduro para isso, né? Ele vai dizer aqui, né? Aí ele vai dizer, como dito acima, então a gente pode, se a gente olhar que o próprio mestre é uma expressão do Dharmakaya, quando a gente vê uma estreiteza mental acontecendo na mente do mestre, que a gente vai poder ver na nossa própria mente, vai começar a ver na mente dos outros, a gente pode ver isso na mente do mestre, por exemplo, daquele mestre que está ali conosco, né? Nós a reconheceremos pelo que ela é, estreiteza mental. Né? Como dito acima, compreendemos que essa qualidade pode estar dentro de nós também. A gente só vai conseguir ver como estreiteza mental porque a gente conseguiu ver também em nós. Né? A gente sabe que pode estar em nós também. Então, a gente vai gerar uma sensibilidade assim, maior. E podemos aprender com a maneira como percebemos isso em outra pessoa. Então, tudo começa a ser ensinamento do próprio Dharmakaya, assim, sabe? A gente começa a ver. Né? Então, ou, mediante uma reflexão mais profunda, podemos concluir que o que julgamos ser estreiteza mental é puramente uma projeção de nossa parte, decorrente da nossa própria confusão. Que aí a gente tem que ter essa perspectiva, essa investigação, essa clareza, assim, essa verdade, assim, a gente tem que olhar de forma profunda, porque para o que a gente está vendo é uma projeção nossa ou a gente está vendo de fato com clareza? Então a gente ter esse cuidado, a gente vai passar a ter um cuidado nesse julgamento, assim. Então, será que temos que ficar fazendo julgamento sobre o nosso professor? A resposta é não. Nossa tarefa é transformar e despertar nossas próprias mentes para o benefício de todos os seres sencientes. Essa perspectiva nos protege muito na nossa própria relação com os mestres. Que a gente pode ter o infortúnio de ter um mestre, sei lá, que possa, né, ser abusivo, a gente vai com toda a abertura, mas se a gente começa a olhar, a gente tem essa perspectiva, a gente vai ver claramente. E a gente vai poder sair desse processo sem se perder no caminho, entende? A gente vai poder se afastar, ver a estreiteza do professor como estreiteza, sabendo que é uma expressão maior, que o Dharmakaya é uma expressão muito maior, que ele se conectou de alguma forma, ele teve os seus méritos até ali, mas ele tem limitações que ele não está vendo. O próprio Buda viu no caminho dele, ele viu as limitações dos mestres que ensinaram a ele o Samadhi, ele viu que aquilo ali estava limitado. Então, e ele seguia, né? Então, a gente exige um amadurecimento nosso, assim, da nossa inteligência, da nossa compreensão e da nossa prática. Então, a gente precisa ter esse cuidado na relação também com os mestres. O Lama, no capítulo que a gente estudou, no capítulo 7, ele que estudou exatamente quando ele começou a estudar o mentor espiritual, os 6 karmas, ele falou bastante sobre isso, assim. Que o praticante tem... Deixa eu só terminar aqui para a gente fazer esse comentário. Então, será que temos que ficar, né, fazendo julgamento sobre o nosso professor? A resposta é não. Nossa tarefa é transformar e despertar nossas próprias mentes para o benefício de todos os seres sencientes. As aparentes imperfeições do nosso professor, dentro do contexto de uma compreensão do Dharmakaya, são simplesmente ferramentas que podemos usar
para completar a nossa tarefa, de liberar a nossa mente da nossa própria da confusão. Quando a gente começa a ver claramente a confusão do mestre, a gente começa a usar isso como um próprio caminho. A gente se protege, se afasta, mas a gente não se perde no processo, porque muita gente pode, que não tem essa compreensão, essa clareza, pode ficar completamente machucadas, perdidas no próprio caminho, quando acontece algum problema com o professor, assim, né? Então, o professor, sei lá, sai, se desiste, vai embora, não sei o quê, então deixa os alunos lá meio perdidos, assim, um pouco. Então esse cuidado, assim. E o Lama colocou isso no capítulo 7, quando ele falou sobre mentor espiritual, né? Primeiro ele diz que, da mesma forma que os professores têm os atributos, né, no mínimo de ter os 3 treinamentos, né, ter a prática dos 3 treinamentos mais elevados em ética, com concentração e sabedoria, né? Compaixão, ser motivado pela compaixão e tal, também os alunos têm atributos essenciais, né? Quais são as características necessárias a um estudante qualificado do Dharma? Aí ele diz, para que o relacionamento entre os dois possa ser produtivo, o aluno também deve estar preparado. Caso contrário, essa parceria pode não produzir resultados. Os tratados budistas falam de 3 pré-requisitos por parte do aluno. O primeiro deles é a imparcialidade, ou a ausência de preconceito. Isso implica, entre outras coisas, que o estudante não deve se apegar às suas próprias crenças e suposições simplesmente por serem suas. Em busca de orientação de seu mentor, ele busca a orientação do seu mentor com humildade e com a mente aberta, lá no capítulo 7, que a gente estudou. A segunda qualidade, então, nós precisamos não ter orgulho no processo, primeira coisa. Ter uma mente aberta, né? Imparcialidade, uma ausência de preconceito. A segunda qualidade do aluno é inteligência, ou discernimento. O treinamento budista exige perspicácia aguçada para explorar os ensinamentos e entrar na prática. Não é suficiente simplesmente ter fé e seguir ordem cegamente. Então, outra qualidade nossa importante é a mente aberta, imparcialidade, ausência de preconceito, mas também inteligência e discernimento. Perspicácia aguçada para explorar os ensinamentos e a prática. E a terceira qualidade do praticante é a aspiração. Não é suficiente o aluno estudar o Dharma simplesmente como um exercício intelectual, né? A aspiração no sentido de motivação, né? A motivação precisa ser mais do que mera curiosidade ou desejo de adquirir conhecimentos. É preciso aspirar a colocar os ensinamentos em prática e a experienciar os frutos do caminho. Isso é o que é a nossa verdadeira proteção. Então, a gente faz a relação principal nesse caminho com o Dharma. O Dharma é o caminho e a prática, são os ensinamentos, é o remédio. E a partir do Dharma e da nossa prática, da nossa compreensão, é que a gente vai tendo cada vez mais confiança no Buda, no Dharmakaya, e a nossa relação com os nossos mestres vai sendo melhor, assim, vai sendo mais clara, e a gente vai poder transitar melhor nesse universo, porque é um universo, assim. É um universo, né? Aí ele vai dizer aqui nesse capítulo mesmo, bem interessante assim, que ele diz assim, que a gente precisa, a questão do julgamento, né? Que a gente pode... cadê aqui? Se o aluno tiver essas 3 qualidades, ele estará em boas condições para reconhecer as qualidades virtuosas de seu mentor. Caso contrário, as falhas do professor poderão ser vistas como virtudes e suas virtudes poderão ser vistas como deficiências. Então, a gente tem um papel muito importante nessa relação com o caminho, com o mestre, né? Então, a gente precisa ter essa clareza. Então, é isso. Seguimos mais um pouquinho nesse capítulo. Ele ainda vai seguir agora, vai falar um pouco da natureza, a natureza búdica, os 2 aspectos da natureza búdica, para terminar esse capítulo aqui sobre os 2 veículos, né? Somente o Mahayana, né? Que abrindo essa perspectiva do Mahayana. Então, no próximo encontro, a gente olha um pouco mais sobre a natureza búdica, ele vai falar um pouco mais. Tá bom? É um caminho... Flori, Oi, Roberto. de alguma maneira, algum tipo de julgamento a gente sempre faz, né? Sim, faz. Não tem, porque na hora que se discrimina, então não é possível também usar inteligência sem ter algum nível, né? Eu acho que isso não tem como a gente fugir.
Mas a gente vai, mas com essa sensibilidade, É com isso, esse claro. cuidado, com esse cuidado. A gente não vai fazer o papel de promotor, que fica procurando ali só Isso. para, né? É, Não é isso. não. Mas algum nível não tem como escapar, gente. Não tem. Eu acho. Pois é. Eu sei, a gente faz. Mas é bom a gente fazer com essa perspectiva, mas a gente traz para a nossa prática e avalia. Aí vê também onde é que está o nosso nível de prática para fazer aquela avaliação também. Então, se não, a gente suspende aquela avaliação, deixa ali e vai seguindo. Mas deixa ela ali, e depois traz ela de volta de novo, até que isso amadureça, fique claro para nós. Né? Fique claro para nós. Então, é um Aqui no processo de Ocidente, amadurecimento. aqui no Ocidente também tem a imagem do professor. É porque no Tibete, eu acho que não tinha imagem muito de professor, era o mestre, né? Aqui no Ocidente, porque a gente no já tem fundo, esse afastamento já, natural, assim, né? No No fundo, aqui, É. eu acho que a relação, dada a nossa posição de mente média aqui no Ocidente, é muito mais parecida com o professor. E aí o professor, você pode ter uma admiração profunda para um professor seu, né? Pode, claro que pode. Então, só que aqui no caminho mesmo, no aprofundamento do caminho, a gente vai ter que encontrar aquele mestre que a gente vai confiar mesmo, assim, que vai ter a realização e que a gente vai ver que vai nos abrir para essa dimensão. Mas, Flori, se a gente realmente confia que o fim do caminho é você ter, primeiro, bodhicitta espontânea, aí depois, diminuição de obscurecimentos aflitivos, e no fim do caminho, até os obscurecimentos cognitivos que fazem a gente ainda perceber a dualidade, a gente já tem um norte, né? Você vai falar, mas alguém ajuda, se alguém chegar para a gente e falar, olha, você está pensando que os seus obscurecimentos aflitivos já acabaram? Eu acho que não, porque, olha, teve isso. Aí você fala, puxa, obrigado, você tem razão, vou continuar na prática. Mas esse norte já me parece, não, porque aquela esse coisa de norte confiar... esse norte é maravilhoso. A gente, como o Lama também disse aqui nesse capítulo 7, que é maravilhoso a gente reveja o capítulo 7. E ele vai dizer assim, deixa eu me lembrar aqui, eu pegar exatamente onde está. Ele vai dizer o seguinte, eu estou lá no capítulo, parei aqui. Ele vai dizer que, sobre a experiência se é necessário mesmo o mestre ou não, né? Isso tu está colocando um pouco assim, é necessário mesmo o mestre ou não, né? Aí ele vai dizer aqui, deixa eu ver aqui. É um pouco Quanto relacionamento, mais, até mais. Mais até do que se necessário. Como, entendeu? Como o relacionamento pode, dada a nossa posição de mente agora. É nesse ponto. Esse relacionamento principal vai estar em a gente ouvir de fato o Dharma, porque essa confiança, essa devoção, essa dedicação na verdade, uma confiança profunda de a gente ouvir de fato o ensinamento e se realmente botar em prática ele. Porque para a gente realmente atingir o Dharmakaya, a gente vai precisar uma prática muito profunda. E, por exemplo, a gente vai estar em retiro, a gente vai ter que, assim, realmente, a gente vai ter que fazer uma prática bem profunda. Então, a gente vai ter que ouvir esses ensinamentos de forma muito profunda. Ouvir também os ensinamentos de forma muito profunda. E aí ele vai dizer aqui, quanto mais sutil e sofisticado, eu amo aqui no capítulo 7, falando sobre o mentor espiritual, na página 102, ele diz, quanto mais sutil e sofisticada a habilidade ou a disciplina, seja em qualquer dimensão, esfera, né, habilidades práticas, conhecimento, aí no caminho espiritual budista, né, maior necessidade de um professor. Então, quanto mais sutil e sofisticada for a habilidade ou a disciplina, maior a necessidade de um professor. A disciplina do Buda Dharma inclui pesquisa psicológica, investigação filosófica, decisões morais e treinamento extenso em meditação, o que demanda dedicação. Talvez não exista nenhum conjunto de conhecimentos e práticas mais sutil e sofisticado do que esse que o Buda traz, caminho da grande perfeição mesmo, assim, incompleto. Esse caminho espiritual foi concebido para libertar completamente a nossa mente de todas as distorções. E ainda assim, é a mesma mente aflita que teremos que usar para fazer isso. Não tem outro jeito. Então, esse é um desafio enorme.
E para termos sucesso, precisaremos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Então, os mestres do nosso lama vai ser muito importante para a gente nesse processo assim. A gente não tem a dúvida disso. Mas o ponto é o ensinamento, é o Dharma, é a compreensão profunda do ensinamento. E a nossa própria prática. Não tem como a gente ter uma prática profunda se a gente não tem uma compreensão profunda do caminho. E o mestre vai nos ajudar muito a ter ela vai transmitir, vai dar a instrução, ele vai ter que ter realizado, o mestre que vai nos dar a instrução última é aquele que realizou aquela instrução última. Não, a gente vai encontrando os mestres, né, à medida que a gente for, nosso caminho for se aprofundando. Aí a gente vai encontrar aquele mestre que vai ser aquele que vai nos dar a instrução profunda, que a gente vai ouvir, e vai fazer sentido, a gente vai praticar. Pode ser uma coisa assim. Entendeu? Eu acho que dependendo da nossa posição de mente, a melhor instrução pode ser muito diferente para a outra. Exatamente. Você tem instruções de grandes mestres, como Tilopa para Naropa. Eu penso naquilo, eu falo, olha, uma coisa. Não ia, entendeu? Na minha posição de mente agora, não ia rolar. Chegar até agora, olha, você agora vai roubar uma noiva ali e tal, aí o cara vai, rouba a noiva, enfia né? Ele pode ser linchado e tal, porque não quer dizer que tivesse errado na circunstância, porque ele queria tirar uma diferença de ego que o cara tinha na época e tais coisas e tal, em que podia ser a melhor posição para ele. Mas dependendo, entendeu o que eu quero dizer? Dependendo de onde a gente está, tem certas coisas que não vai rolar, entendeu? Com certeza, com certeza. Não é? Aí isso vai depender de cada... Não tem uma... eu acho. Não tem uma forma, né? Uma forma, né? A gente vai encontrar aquilo que vai funcionar para a gente. Né? O mestre que vai funcionar para a gente. A forma que vai funcionar para a gente. Isso eu também acho. Tá bom, queridos. Vamos lá fazer a nossa dedicação. Refletir um pouquinho sobre isso. Voltem lá no capítulo 7, que está bem interessante, assim, que ele traz na perspectiva do Hinayana todo o caminho, o refúgio nas 3 joias, o mentor espiritual, e aí aqui na perspectiva Mahayana ele foi mais sucinto, mas é interessante, assim, a gente dar uma olhadinha e está refletindo. Então, deixa eu pegar aqui. Então, a gente dedica os nossos méritos. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanshim zipanito nene pedranam panjeshinkya que ganati balon trupai si peiso ledro adroa show. Preste longa vida, sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Ganrira Wekorejin Kanson Pangandewa Malojo Ene Cherezi Wantenzin Gyatso Jape Kauje Bardo Tengyuche. Preste longa vida ao Lama Long Wallace. Tempa tuando de chanchen da yakun san zempe makarai. Tenzi que puja pe tempa dan zetrini da chindu sewazi. Takudru la jampe chachen. Pakezandra menantenju tsikyam alan wala sizedrapa ikebu chempa zapetengu chi zanli chidaki panuchu yu tenzi teni uta butzel zepa Lopon ki kutse zetrim, yedro kunta pelando tripaz. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace,
Possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Para explorar aqui a preservação dos ensinamentos de Tujão Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Tujão Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, e seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi, Yudhuda, Organ Lama, Drugyune, Druvati, Kyamalupa, Dei, Salagopa, Show. Então, tá, queridos, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado, Flori. Boa noite para Tchau, todos. queridos. Boa noite, boa Flori, prática. obrigada. Boa noite. Tchau. Até Boa semana breve. a todos.